aqui, né? Como igreja do Senhor, Lagoinha, né? Como corpo de Cristo, a gente está muito feliz de poder contribuir para a unidade da igreja. E a gente sempre fala, gente, GC é a base da igreja. A igreja cresce depois que o GC cresce. Que vocês possam continuar sendo instrumento do Senhor, aonde quer que vocês estejam. E respeitando a estação de cada um. Cada um vive uma estação, né? E que o Senhor possa abençoar vocês. Amém. Bênção demais. Eu estou vendo pessoas, rostinhos novos aqui. Mas quem tem 1 ano que está aqui? Tem alguém que tem 1 ano? Quem tem 2? 3? 4? 4 não tem, né? Acho que é só 3. Mas quem tem mais de 5 anos que está aqui na América? Tem alguém? Tem uma turma grande aqui. Joia, bênção demais. Quem tem menos de 1 ano? Que eu esqueci do pessoal que tem menos de 1 ano, né? Bênção demais. Ontem foi muito bom. Eu fiquei tão empolgado que eu fiquei quase até meia-noite com todo mundo aqui. E hoje ele me falar que eu posso ficar mais, até 1 hora. Mas foi bênção. A conversa antes, a conversa depois. Rendeu por telefone com alguns. Aqui hoje na chegada. Eu creio que Deus está fazendo infinitamente mais. E fará muito mais. Amém? Eu escolhi um texto hoje para poder falar que quase todo mundo conhece. Se você não conhece, vai conhecer hoje. E eu escolhi esse tema, que é um encontro que impacta um povo. Ou um encontro que impacta um país. Ou um encontro que impacta uma nação. Ou seja, a gente pode pensar que a gente teve um encontro que não aconteceu nada. Mas esse encontro que nós vamos estudar fez com que o evangelho chegasse a muitos lugares. Que a salvação chegasse a muitos lugares. Que a verdade chegasse em muitos lugares. Que a libertação, a cura, os milagres, o sobrenatural de Deus, a paz chegasse em muitas casas, em muitos lugares. Então, eu imagino o seguinte: o dia que você conheceu o Senhor Jesus, o dia que você teve um encontro com o Senhor Jesus, não teve como você ficar da mesma forma. E eu quero que você, nesse momento, a gente vai começar a ler o texto, você traga a sua memória, quando é que você teve esse encontro, a sua primeira experiência de ouvir a palavra de Deus, a sua primeira experiência de começar a apaixonar e gostar das coisas de Deus. E aí, a gente vai pensar o seguinte: quem nos escolheu primeiro não fomos nós que escolhemos a Deus, Ele nos escolheu primeiro. Ele já fez tudo, Ele criou os céus e a terra, Ele criou tudo, Ele fez todo o movimento para alcançar o nosso coração. Ele moveu os céus e terras para chamar a nossa atenção. Ele tem o Espírito Santo que trabalha ao nosso favor para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele faz tudo para nos atrair para o lado melhor, para a verdadeira vida e vida em abundância. Viver escravo de uma mentira, do pecado, da acusação, escravo de um vício, escravo de uma mentira que te manipula, te destrói, uma herança familiar que você vem sofrendo, a sua família vem sofrendo por anos, e você um dia ter esse encontro e falar que tudo foi mudado, tudo foi transformado. Então vamos lá, se você está com a Bíblia aí, está em João, Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 1. Quem tiver com a Bíblia, se tiver aqui para nós aqui, diz assim. Se você estiver lendo a Bíblia aí, eu vou saltar alguns versículos, então fica atento que eu vou falar qual versículo a gente vai ler. Mas você acompanha aqui atrás de mim. João 4, 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário, repete comigo, era necessário passar por Samaria. Joia, até aí tá bom? Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio a mulher samaritana tirar-lhe água. Disse-lhe Jesus: dê um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Repete comigo: água viva. Água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chama seu marido e volte. Ela respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. De fato, o fato é que você teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que você não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, e eu estou falando com você. O 27 é muito importante, o versículo 27 agora. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu canto, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venha ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. E aí o verso 39, quem está acompanhando na sua Bíblia aí, vai para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, Jesus, por causa do seguinte testemunho daquela mulher. Vou até repetir esse versículo, está ali, versículo 39. Vamos ler juntos? Muitos samaritanos. Grava isso, testemunho daquela mulher. Amém? Pode repetir, testemunho daquela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Aleluia. Amém? Quem já tinha lido ou ouvido esse texto? Alguma pregação você já ouviu?
As pessoas podem ter o foco de várias formas para isso. Mas a primeira coisa que eu quero falar, aquilo que eu disse na introdução. Quem planejou tudo, quem fez tudo para a nossa salvação, para a nossa comunhão com o Pai, para sermos chamados de filho. Antes éramos criaturas de Deus e agora somos chamados filhos, aqueles que conheceram Jesus, o aceitaram como Senhor e Salvador, foram batizados, os céus, o Senhor declarou, agora vocês são filhos, filhos amados. Antes criatura, porque conhecíamos talvez, ouvimos falar de Deus, mas não éramos filhos. Só tornamos filhos quando conhecemos Jesus, o aceitamos e andamos segundo a sua vontade. Assim como ele disse, não seja feita a minha vontade. Jesus disse isso para o Pai. Seja feita a tua vontade. É o dia que nós entendemos que a única forma de caminhar, a única forma de ser filho é entregando a nossa vida para o Senhor e sendo obediente ao Senhor como o filho foi. Ele é o modelo para nós. Então, o próprio Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Ou seja, o próprio Jesus tinha um plano divino, um plano eterno, um propósito de passar por aquele lugar. Aquele lugar, aquele caminho que ele escolheu, depois você pode estudar sobre os caminhos, as alternativas. É igual para eu chegar nessa igreja, eu tenho talvez várias alternativas para chegar aqui. Tem caminhos mais fáceis, tem caminhos mais difíceis. Esse caminho que Jesus escolheu era o mais perigoso, era o mais difícil para chegar lá. Ele poderia ser assaltado, ele poderia passar por muitas coisas. E a primeira coisa que eu quero dizer, nesse plano de Deus, naquilo que Deus tem para fazer para nós, ele fez de tudo, moveu céus e terra para nos alcançar. Eu era um religioso, eu participava da igreja, eu vim de uma origem espírita, kardecista, de uma origem espírita de candomblé, de quimbanda. Eu vim de uma origem de famílias que, de um lado, iam para um centro espírita, de mesa branca, para o outro lado, todo tipo de macumba, confusão. Minha família, uma parte brigava e pegava foice, facão, mas tinha o corpo fechado e nada entrava. Eu vi de tudo até 10 anos. Meu pai morreu, eu tinha 8 anos. E eu virei para minha família, para minha mãe, já que você me chama de homem, eu sou um homem da casa, eu falo que eu nunca mais quero ir no centro. A minha mãe pegou, eu com 10 anos, ela pegou e falou, não vamos mais nunca, e nunca mais nós fomos no centro espírita. E aí eu comecei a me envolver com 10, 11 anos na igreja, e aí eu comecei a desenvolver, eu conhecer um pouco do Senhor, e eu fazia muitas coisas, eu tinha sede de Deus, eu tinha fome de Deus, mas eu era um religioso. Eu não tinha sede de ler a palavra, de conhecer a vontade de Deus, eu achava que era fazer coisas boas, fazer penitências, fazer sacrifícios, era a forma de eu ser aprovado por Deus. No entanto, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, e nós começamos a ler, muita coisa começou a mudar na minha cabeça. A primeira coisa que me fez foi confrontar se eu era verdadeiramente um filho de Deus ou não era. Se eu era um cristão de verdade ou não era. E quando eu li o Evangelho de João, eu vi que só tinha uma forma de se tornar filho de Deus. A gente tinha um conceito que todo mundo no mundo inteiro era filho de Deus. E aí esse conceito fazia o que para a gente? A gente estava relaxado nesse sentido. Mas o dia que eu li o Evangelho de João, nesse capítulo, que só se tornava filho de Deus aquele que cresce em Jesus Cristo e entregasse a sua vida para Ele e caminhasse em obediência à sua palavra, eu vi que eu não tinha feito isso na minha vida. E um dia eu decidi tomar essa decisão. Eu não quero mais levar a minha vida do meu jeito. Eu quero levar a minha vida segundo o plano de Deus, segundo a palavra de Deus. Então o Senhor veio até a mim. E aí eu descobri através da leitura que desde Gênesis até chegar aos evangelhos, que ele preparou tudo, ele escolheu homens e mulheres para anunciar a verdade dele, para ser agente dele. Aí aconteceu que veio o Filho de Deus, e ele sofre no meu lugar, paga um preço no meu lugar, morre numa cruz, ressuscita e pagou o preço que eu não podia pagar. E aí esse encontro com Deus trouxe uma mudança interna e externa na minha vida. Trouxe uma mudança sentimental, trouxe uma mudança espiritual, trouxe uma mudança física para a minha vida. E trouxe uma caminhada que eu caminho por fé. Eu caminho acreditando daquilo que Deus vai fazer. E essa mulher teve esse encontro. E esse encontro, nesse poço, ela falou ele usou a estratégia de conversar sobre água. E aí aconteceu, através da água,
no horário impróprio, aquele não era o horário comum, por causa da vida que ela levava, ela escondia das pessoas, ela fugia das pessoas. E aí aconteceu, aquele encontro muda a história dela, muda a caminhada dela, a ponto de uma pessoa que era rejeitada na comunidade dela, na nação dela talvez, ela passa a ser uma pessoa que vai ser ouvida e vai impactar um povo. Mas pensando no caminho que o Senhor Jesus, que Ele ensina para a gente, a caminhada para alcançar pessoas, você abrir o seu GC, abrir a sua casa, toda semana, você vir para o culto, chegar do serviço correndo, às vezes em cima da hora, ter que deixar a casa mais ou menos quando saiu de manhã, arrumada, porque você foi para o trabalho, os filhos foram para a escola, e você chega correndo, o GC, o povo está chegando, você chegou em casa, você quer receber da melhor forma, mas isso é uma constância. E às vezes os caminhos, os desafios, a luta, a batalha, é muito difícil. Mas é assim como Jesus, para alcançar a gente, alcançar essa mulher, ele trilhou um caminho difícil, nós também temos que fazer o mesmo para as outras pessoas. Essa caminhada de GC, de fazer, de investir em pessoas, fazer festa, fazer o GC, vir celebrar, fazer uma camisa, vir com balão, tá aqui, abrir a casa, fazer uma atividade especial, ir para a praia, ir para um lago, ir ver um cinema, toda essa atividade, quando a gente olha para Jesus, o que Ele fez por nós falamos assim, ainda é pouco. E o quanto vale a outra vida que você está fazendo por ela? A Bíblia diz que aquela vida que você está, 1 ou 10 ou 20 pessoas que você está orando, recebendo na sua casa, a Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. E outra, que você vai prestar conta um dia, que nós vamos prestar conta um dia das vidas que Ele colocou na nossa mão. Aquelas pessoas que estão na sua casa, que você está recebendo, que você está encontrando, nós vamos prestar conta dessas vidas. Porque no Éden, quando Deus perguntou para Caim e Abel, cadê seu irmão, o que aconteceu e tudo mais, o que tem a ver com meu irmão? Quando Deus foi cobrar de Adão e Eva sobre o pecado, um empurrou para o outro. O pecado, a queda do homem, traz essa questão de culpar, deixar para o outro. A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do filho, a culpa é do patrão, a culpa é do pastor. A gente terceiriza a culpa. Mas a Bíblia diz que nós vamos prestar conta. Então, diante disso, nesse dia de festa, nós temos que festejar. Porque se você chegou até aqui, não foi fácil chegar até aqui. Mas foi vitorioso. Alguns receberam, amei isso aqui de entregar os diplomas aqui. Aqui é possível isso. A gente faz a festinha lá na sala mesmo, que estuda aqui. Vocês podem vir à frente, receber o diploma. Mas o que você fez até hoje, você que abriu a sua casa, você que lidera o GC, lidera os kids estão fazendo festa aqui, os links, os rockets, recebendo em casa, mesmo, vão lá para fazer barulho. Ou seja, isso tem um preço. O preço quem já pagou foi Jesus Cristo. O que nós estamos fazendo é por gratidão, é por alegria, é por obediência, é por temor. Porque a gente está olhando, um dia eu estava desse lado como essa mulher. Eu tinha vazios dentro de mim, eu tinha coisas dentro de mim que eu tinha que buscar talvez mulheres, eu tinha que buscar, nunca usei droga, mas talvez tem pessoas que foram buscar droga, bebida, tem pessoas que buscaram outros vícios, para suprir aquilo que estava dentro dele, mas nunca supria. Mas Jesus um dia entrou na nossa vida, e quebrou maldição que era de família, coisas que eram de família, nos perdoou, nos tirou o peso do pecado, e um dia ele teve esse encontro conosco que transformou. Era para ser natural que a pessoa que aceita Jesus e tem uma experiência desse encontro com Jesus, naturalmente, impulsionada pelo Espírito Santo, ela fosse buscar as outras pessoas. Porque essa mulher, a primeira coisa que ela fez foi correr e contar para o povo. Era para ser natural as pessoas abrindo a casa, e nós temos muita dificuldade com isso, das pessoas abrirem a casa, porque entende que tudo é do Senhor. O pastor disse aqui, de devolver 10%, não é nada. Tudo é dele, tudo ele nos deu, ele nos deu tudo. E se nós temos alguma coisa, a Bíblia diz que foi ele que nos deu. Se nós temos o dinheiro que temos, o trabalho que temos, tudo que, filhos que temos, a casa que temos, tudo é dele. Nós somos mordomos apenas. Então, por gratidão, por alegria, deveria ser natural, como essa mulher fez, de eu correr e falar assim, olha o que aconteceu comigo, olha o meu testemunho.
Vão lá para minha casa, eu vou abrir minha casa, vou abrir a minha empresa. Ou seja, era para ser natural eu contar um testemunho do que aconteceu comigo. Mas às vezes as coisas do mundo, o ativismo, o trabalho, a sobrevivência, nos faz o quê? Esquecer de fazer isso. E achamos que estamos cansados, que trabalhamos demais, que não temos tempo. Esquecemos do que aquilo que o Senhor fez por nós, tem muita gente precisando disso. E o pastor falou aqui que essa cidade é nossa. Pessoal de Sarasota, de Forte Mais está aqui? Tem alguém de Forte Mais? Não vieram, né? Hoje não. Estava a turma de Forte Mais ontem. Ou seja, são 2 cidades, mas aqui tem várias cidades juntas. E é perto, 30 minutos já está em outra cidade, 40. Ou seja, nós temos um condado talvez, nós temos um estado para poder alcançar. Mas começa com esse primeiro fogo dentro da sua casa. Começa com essa primeira reunião de 5, 10 pessoas dentro da casa. Que um vai pôr no fogo no outro. Que um vai orando para o outro. Que vai pregando a palavra, que vai ensinando a palavra, que vai convidando para conhecer Jesus. Orando. Ajudando, socorrendo. Eu contei para eles que eu estou na casa. Cadê? Sumiu. Está ali, eu estou na casa deles. Tem um lugar que chama Lake Nona. Quem já conhece Lake Nona em Orlando? Perto do aeroporto. Lá tem um GC. E uma mãe estava com câncer. E os médicos, tem algum médico aqui? Não tem nenhum médico não, né? Os médicos daqui, eles têm coisas que eles não põem a mão por questão de seguro, por questões de saúde. Então, o que acontece? Eles não quiseram pegar o caso, mandaram a dona ir tratar no Brasil o câncer dela, que era muito complicado. O GC começou a orar pelaquela família. O GC começou... A mulher foi para o Brasil para tratar, ficou 9, 10 meses no Brasil. O pai ficou aqui com 2 filhos. Como que o pai ia sair 7 horas da manhã, voltar 6, 8 horas da noite, e os filhos iam ficar com quem? Quem ia cuidar? Não tem irmão, não tem avó, não tem ninguém. Esse GC abraçou aquela família. Um buscava na escola, o outro levava, um cuidava até o pai chegar ensinando para casa, fazendo todas as coisas. Por 9, 10 meses, aquele GC junto, revezou para cuidar daquela família. E a mulher lá está lá curada hoje, sem câncer, sem nada. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Então, você não tem ideia, eu comecei aqui falando infinitamente mais. Você não tem ideia o que Deus tem para fazer na sua casa. Nas outras casas que vão multiplicar do GC que vai sair da sua casa. De outras pessoas que serão alcançadas. Tem GC lá em Orlando, de adolescentes, que é o quê? É um GC aqui e uma casa em frente. São 17 GCs no mesmo bairro. Vamos dizer assim, bairro, na mesma região. Porque eu conheço um grupo, o outro conhece outro grupo, tem 5, 10, 15 pessoas que estão naquela casa. Então creia que perto da sua casa vai ter 10 GCs, 20 GCs que vai sair da sua casa, que vai multiplicar. Porque essa mulher chegou e contou, ela era conhecida de um jeito. A mulher que teve 5 maridos. A mulher talvez com nomes pejorativos. A mulher conhecida na cidade. Olha, tomba homem, cuidado, cuida do seu marido aí, porque ela vai voar por cima do seu marido, cuida dele, porque essa mulher aí toma os maridos das pessoas. Ela tinha uma fama. E aí aconteceu? Ela agora chega lá e conta para o povo. Ela está tão transformada, tão mudada, que esse povo ouve e vai lá ouvir Jesus. Então o que você tem, o que você recebeu, há um povo sedento aí fora. Não ache pequeno aquilo que você está fazendo na sua casa. Não ache que é sacrifício demais estar abrindo sua casa. Uma vez na semana. Creia que o que você está fazendo, você não tem ideia de onde vai chegar. Nós estávamos fazendo um roteiro Itália, Suíça, Espanha e Portugal. O ano passado, em julho, dando treinamento da Lagoinha lá. Aí aconteceu, chegamos na Sicília, o garoto conta para mim. 17 anos você pregou o evangelho para mim, eu aceitei Jesus com você, você me batizou, você foi meu professor no seminário de missões, você me enviou para a Colômbia, eu fui para a Colômbia, a minha esposa eu conheci no seminário, nós casamos. Eu estava na Sicília, nasceu uma lagoinha lá em Siracusa, na Sicília, num campo de futebol que eu fui assistir a partida, porque eu não jogo, eu sou a bola. Então acontece, eu cheguei lá,
Ele acabou o jogo, que eu quero apresentar o pastor que me batizou, que pregou o evangelho para mim, que foi meu professor. Eu quero que vocês ouçam ele por 10 minutos. Eu falar 10 minutos é difícil, né? Mas em 10 minutos eu falei, fiz o apelo. Lagoinha a gente faz apelo em qualquer lugar. 9 italianos aceitaram Jesus. E começou a Lagoinha ali. Pode aplaudir o Senhor, que é para o Senhor. Nasceu Lagoinha. Eu vou para a praça onde Paulo passou, ficou 2 dias, 3 dias, lá em Sicília, em Siracusa, e estava o templo de Apolo, onde ele passou, andou, e chega lá na praça. Tinha 1 ano que não acontecia um evangelismo na praça lá, eles me chamaram para pregar. Eu tive o privilégio de pregar na praça lá na Itália e falar, e não tenho ideia talvez de onde chegar, e fiz apelo, e não tenho ideia daquilo que aconteceu ali, mas algo sobrenatural aconteceu ali. Eu creio que isso aconteceu. E o que você tem que entender, que é sobrenatural o que você está fazendo. Chegamos lá no norte, em Milão. Encontramos uma família, a igreja quase acabando, nós fizemos, vamos chamar a igreja, todo mundo trabalha demais, os imigrantes do mundo todo trabalham muito. Eles levam 3 horas para chegar em casa, 2 horas para chegar em casa, pegando trem. Lá na Europa é diferente daqui, que todo mundo dirige, é carro. Lá tem que pegar trem, carrinha, não sei, cada um tem um nome, Portugal tem um nome, os outros pega trem, pega ônibus, pega não sei o que mais, para chegar em casa, sai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, todo mundo correndo. Ele falou assim, vamos marcar no shopping um treinamento, para a gente poder ter os cultos daqui 3 semanas. Ah, não vai ninguém, não, deve ir 1 ou 2 pessoas, todo mundo trabalha muito. Chegaram 28 pessoas lá fazer o treinamento. O povo sedento, com fome, querendo, até as crianças, pus as crianças para liderar, pus os links para o Rocket, para o Legas, formei lá no mesmo dia, formei Kids, Link, Rocket, Legas e os casais, no mesmo dia. Formei a igreja naquele dia lá, e a igreja continua acontecendo lá de uma forma maravilhosa. Porque é crer, não sou eu. Ai de mim se eu achar que sou eu. Ai de mim se a Cida achar que é ela. Mas é o poder do Espírito Santo que está operando na sua vida, na sua casa. Fomos para a Suíça, chegou na Suíça, estou pregando, 2 irmãs chorando, um num canto ali, o outro num canto. Falei, o que está acontecendo? Uma quarta-feira, culto fé, um culto fé na quarta-feira. Estou pregando, o pastor me conhecia de Belo Horizonte, e ele falou, minha esposa quer conhecer você. Quando eu falei, eu sou pastor capacete, aí em inglês é Helmut, eu vou mudar o nome para Helmut, vai ficar chique, né? Aí, espanhol não fica muito bonito, não, casco. Então, não dá. Aí a mulher começa a chorar, e eu falei, eu quero chamar minha esposa para poder orar. Veio a senhora que estava chorando no canto, chorando aqui. Eu pedi ao pastor Richard, alguém conhece o Richard aqui? Pedi o pastor Paulo César, pedi o pastor Márcio, pedi várias pessoas, eu perdi minha foto de batismo. E quando ele falou capacete aqui, é ele que me batizou há 27 anos atrás. E eu precisava disso, de dar esse testemunho da cura que eu recebi. Na hora que ele mergulhou nas águas, ele disse para mim, tudo foi embora da sua vida. Aquele dia, uma maldição da minha família foi quebrada naquele momento. E eu queria encontrar com o pastor que me batizou, e você está aqui na minha frente hoje. Ou seja, por 27 anos eu não encontrei com essa mulher, não sabia quem que era, eu batizava 500 pessoas por domingo, todo domingo, 400, 500. Na época a Lagoinha explodiu, 98, 99, 2000. Eu ficava sozinho, eu cantava, acredite se quiser eu canto, não canto nada, só playback. E Deus foi fazendo, ela filmava, apaixonou por mim filmando. Ficava me vendo, ele é tão lindo, carequinha linda. E aí apaixonou, nós casamos. Aí aconteceu. São histórias, fomos lá para o norte da Espanha. Chega lá, a menina vira para que vai mostrar a cidade. Cida, entra nesse restaurante, que escolhe o que você quer comer. Aí eu falei, eu vou nadar de braçada hoje, vai ficar bom. Aí, eu quero comer paella. Sabe por que eu estou fazendo isso, Cida? Quando eu tinha 13, 14 anos, tinha um encontro com Deus. Quem já participou com o encontro com Deus aqui? Tinha um encontro com Deus. E aí, você pagou o meu encontro com Deus, e ali eu tive uma experiência, um encontro com Jesus. E minha vida foi transformada. Eu era da favela. Quem conhece a Lagoinha de Belo Horizonte? Ela é em frente de uma favela chamada Pedreira e atrás Concórdia. E aqui ela era uma menina que morava, casou com um alemão, 2 filhos, morando na Espanha, com a vida transformada, cheio do Espírito Santo, cheio do Senhor. A casa que nós somos,
A garota começou com 8 anos, com 17, 18 anos, ela virou funcionária da igreja, foi adolescente com a gente. Ela começou a namorar um rapaz com 17, 18 anos, ela falou, pastor, ele não é crente ainda, mas ele é tão legal. Eu só julgo desigual, você vai ter problema. Então evangeliza ele, pega a palavra para ele. Não vou forçar a barra para você falar que ele aceitou Jesus, você não vai ficar junto, não. Não, vamos lá, fizemos umas amizades, comecei a evangelizar ele, conversar, dar estudo para ele. Um dia ele aceita Jesus, eu batizo, faço o casamento deles. Chego lá na Espanha, eles estão lá na Espanha hoje, fazendo diferença. Está numa igreja lá, se envolvendo. A gente não tem ideia. Eu estou contando isso não para fazer assim, não, ele é importante. Não, não sou eu, é o Espírito Santo. Você não tem ideia daquilo que você está fazendo. Da sua casa, quem você está recebendo. Então, não pode, quando a gente está falando de Lagoinha, você não está impactando só a sua cidade, Sarasota, só a Flórida. Você não tem ideia quem você está recebendo na sua casa, para onde essa pessoa vai ser virada, vai ser sal e luz neste lugar para transformar o lugar. Então, o que Deus está colocando na sua vida, na sua mão, é muito importante. Você lembrar que pessoas vão passar por você. Seja uma semana, 2, um mês, porque imigrante é assim, ele está aqui agora, pode não estar daqui a um tempo. Mas o tempo que passar para a sua casa, aquilo que você tem para derramar na vida das pessoas, aquilo que você tem para entregar, este lugar já não cabe mais se cada um cumprir o seu papel. Se cada um ensinar, se cada um abrir a sua casa, cada um falar, cada um ensinar, não perder a oportunidade, criar oportunidade para poder falar. O poço foi a desculpa, a água foi desculpa. Todo momento é uma desculpa para você falar do Senhor. Em todo momento, na sua empresa, no seu trabalho, limpando uma casa, fazendo um taio, seja o que for. Eu muitas vezes estava fazendo rejunte, nunca tinha feito, nunca trabalhado com isso, fui fazer rejunte, joelhada ali, eu chorava ali no chão, falando, Senhor, me usa nessa nação, eu quero fazer diferença, o Senhor me trouxe para cá com um propósito, eu quero cumprir esse propósito, seja como empresário, seja como funcionário, seja como pastor, seja com quem for, mas me usa, Senhor. Esse tem que ser, usa a minha casa, usa os meus filhos. Eu acabei de falar com eles aqui, e vou fazer uma reunião depois aqui com o pessoal do Rocket, de 10 minutos só, fica um pouco depois, porque olha só, onde tem um link, onde tem um GC do link, onde tem um GC de Rocket, a oportunidade de alcançar famílias, vocês não têm ideia. Lá em Orlando, 27 GCs, eu ajudei a nascer 27 GCs, nasceram 27 GCs por causa de um GC de Link e GC de Rocket. Eu batizei 22 famílias inteiras por causa de um menino de 10 anos, de 11, de 17, de 13, que levou a luz do Senhor para casa. A transformação da vida daquela criança, daquele junior, daquele adolescente, trouxe mudança para a família inteira. Então o seu condomínio, o seu bairro, o seu lugar que você mora vai ser transformado pelo poder do Senhor. O que você tem para entregar é algo sobrenatural. O que exige o Senhor de você é dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. É você se entregar, a minha casa é sua, a minha vida é sua, meus filhos são seus, o meu patrimônio é seu, tudo é seu, Senhor. E com o que você está fazendo, você vai multiplicar, porque generosidade gera generosidade. O que você semeia, você vai colher muito mais. E tem fruto, eu estou contando o fruto que a gente viu na Europa, porque acontece, eu nunca imaginava que eu encontrasse essas pessoas, eu não imaginava isso. Eu tenho 60 anos hoje, eu sonho de ter mais 60 para frente. A gente vai capengando um pouco, mas bem mineiro falando capengando, né? Então, mas eu creio que infinitamente mais o Senhor vai fazer. O encontro que você teve com Jesus, conhecer Jesus, eu queria que você abaixasse sua cabeça agora. O seu encontro com Jesus, pensa esse dia que você teve o encontro. Ou talvez anos, foi um processo, você relutou, mas você começou a ir para a igreja, começou a ir para um GC, começou
a frequentar um culto, ou talvez na sua casa começou a ler a Bíblia, ouviu uma pregação pelo rádio, ouviu uma pregação pelo celular, ouviu uma pregação pela televisão, o Espírito Santo começou a tocar em você, o Senhor preparou aquele encontro com você, começou a trazer a verdade dele sobre a vida, e a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aquele dia o Senhor trouxe uma nova vida para você, teve um novo nascimento. A partir do momento que você entregou sua vida para o Senhor, tudo tem mudado na sua vida. Você tem o príncipe da paz dentro de você. Você tem a vida e a abundância dentro de você. Você tem a vida eterna. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo das trevas. Você é livre. Você tem as promessas do Senhor e Ele há de cumprir toda a promessa que Ele fez para você. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero nessa noite que venha um renovo sobre a sua vida, de força, de alegria, de salvação, alegria da presença do Senhor, da alegria de tudo que o Senhor fez, para que você levante do seu lugar e volte para sua casa com um ânimo. Eu tenho que alcançar pessoas, eu tenho que anunciar a verdade, eu tenho que contar a minha história. A minha história, o que eu passei, o que eu vivi, vai mudar vidas pelo poder do nome de Jesus. O GC que eu vou fazer na minha casa vai mudar vidas. Convidar pessoas para vir para o culto vai mudar pessoas. Programações que eu vou fazer, festa, o que eu vou fazer serão estratégias para alcançar pessoas. Mas eu tenho que lembrar que eu tenho tudo que o Senhor fez por amá-lo e obedecê-lo, porque Ele mandou fazer discípulos. Eu vou fazer. Então traga a sua memória nesse dia de festa, de alegria, aquilo que aconteceu com você naquele dia. Eu lembro, 26 de novembro, num sítio, o pastor me convida para ser o líder da mocidade, da igreja que eu frequentava, não era Lagoinha. E eu falei assim, meu Deus, eu sou um religioso, mas eu não tenho Jesus. Aí eu fui para um sítio, jejum de 3 dias, comecei a ler a Bíblia. Minha Bíblia era uma Bíblia diferente da Bíblia que a gente lê hoje. E naquele momento Deus começou a falar, e eu falei assim, gente, eu não tenho nada de Deus. E naquele dia, sexta-feira, dia 26 de novembro, eu falei, Jesus, me perdoa, eu quero ser filho de verdade. Convidei Jesus para entrar no meu coração. Glória a Deus por isso, porque minha vida tem sido transformada. Não sou perfeito, tem muito para mudar. A sua vida tem muito para mudar, mas tem um grupo de pessoas lá fora, tem casas que estão morrendo, filhos estão morrendo, as pessoas estão morrendo, estão escravos do pecado, escravos de vícios, que você tem aquele que pode salvar aquelas vidas. E você que está aqui, que talvez um dia como eu, nunca convidou Jesus para ser Senhor e Salvador. Você um dia falou assim, estou frequentando aqui, eu estou vindo, mas nunca parei, convidei Jesus para entrar na minha vida. Eu não conheço todo mundo que está aqui. Eu queria que você, sentado mesmo, eu queria convidar todo mundo para pôr a mão sobre o seu coração. Aí sentado ainda, coloca a mão sobre o seu coração e pergunta, que dia que eu fiz esse convite para Jesus entrar na minha vida e ser Senhor e Salvador? Talvez um dia eu fiz, mas eu desviei, e hoje eu quero voltar. O Espírito Santo está me chamando para voltar. Ou você que nunca fez, mas hoje o Espírito Santo, os céus preparou esse dia para você entregar a sua vida completamente ao Senhor. Então você pode ser aquele que um dia convidou e desviou, ou ser aquele que hoje vai orar com convicção, que tem que se arrepender do seu pecado, da vida que levava, e tem que escolher viver de acordo com a vontade do Senhor. Então todos juntos, com a mão no coração, nós vamos orar com fé. É uma oração de fé, acreditando que os céus estão ouvindo, que a sua oração, que as palavras que vão sair da sua boca vão transformar a sua vida a partir de hoje. E você vai ser um agente no reino de Deus para anunciar a verdade, a transformação e o poder do Senhor. Então vamos repetir essa oração comigo. Jesus, Pai, Espírito Santo, eu nessa noite, ao ouvir a Tua palavra, eu reconheço que eu sou pecador, que eu não sou um filho do Senhor, mas hoje eu quero, arrependendo,
desejando ser filho de Deus, convidar o Senhor para entrar na minha vida e ser o Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero mais ser o dono da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida. Eu errei demais até aqui, mas a partir de agora eu quero acertar. Eu quero andar segundo a tua palavra. Eu quero ser liberto. Eu quero ser curado. Eu quero ser livre. Eu quero ser salvo. Eu quero ter a vida eterna. Eu quero estar com o Senhor. Então eu convido o Senhor, entra na minha vida e transforma a minha vida, no nome de Jesus. Você com os olhos fechados ainda, você vai levantar sua mão. Ao contar até 3, você vai levantar sua mão se você orou pela primeira vez, convidando Jesus para entrar na sua vida, ou se você que andou desviado e está voltando hoje. Então eu vou contar até 3 e você vai levantar sua mão. Você que orou pela primeira vez, com convicção que a partir de hoje, agora, você é um filho de Deus, você vai levantar sua mão ao que eu acabar de contar o 3. 1, 2, 3. Levanta sua mão. Tem alguém aqui que fez essa oração voltando? Eu não estou enxergando direito. Se puder levantar mais alto, eu não estou vendo. Tem alguém aqui? Melhor, acendeu a luz aí. Graças a Deus todo mundo entende que todo mundo aqui já tem o Senhor. Amém? Mas você que está aqui, que não teve talvez essa decisão ainda de levantar a sua mão, você pode fazer em qualquer momento da sua vida, procurando os pastores daqui, procurando o seu líder de GC e falar: aquele dia eu aceitei Jesus e eu quero caminhar de uma forma diferente. Você pode contar para o seu líder do GC. Amém? Vamos ficar em pé, o louvor, ter uma música. Muito obrigado, eu quero voltar muitas vezes aqui ainda. Amém, gente? Bênção demais. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça neste lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome Vamos ser clarinhos. cresça, enche este lugar, Enche este lugar. enche este lugar. Enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia! Aleluia! Já estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Antes de terminar, eu vi que tem muita gente diferente. Baixa um pouquinho o som. Muita gente diferente. Você que está visitando a gente pela primeira vez que você chegou aqui em Lagoinha, eu quero te conhecer. A gente vai te entregar um panfletinho para você preencher, porque a gente tem um presente para você. Alguém vai te entregar. Estão vindo ali com os panfletos. Você que está nos visitando pela primeira vez, eu quero te conhecer. Temos ali, ó. Você preenche ali no final. Você vai sair ali à direita, tem a Bookstore. Você passa lá, a gente quer te conhecer, quer se conectar com você. Vamos orar para encerrar esse culto. Vocês gostaram desse encontro de GC? Foram abençoados pela palavra do Pastor Capa? Pastor Capa, muito obrigado. Senhor, sempre bem-vindo, sempre bem-vinda de casa. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado por esse encontro, Jesus, que o Senhor marcou para nós, Pai.
Senhor, leva-nos para casa debaixo da tua proteção, debaixo da tua direção. Dá-nos um restante de semana abençoado, que seus filhos possam ver a tua presença manifestando sinal, milagre, maravilhas, portas abertas, provisão do céu, Pai. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Lembre-se que essa semana, Test Drive do Carisma, domingo nós temos culto 9h30, 11h30 e 7 da noite. Deus te abençoe. A liderança do Rocket aqui com o capa, por favor.